Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rogério do canal Conta que eu te conto e hoje no programa Franca 40 Graus vamos receber uma das vozes mais conhecidas da nossa cidade. Ele informa, toca boa música e ainda manda aquele alô especial pela rádio Mais FM 101,3. Que legal, e responde mensagens pelo WhatsApp. Estamos aqui com nada mais, nada menos o radialista Renato Vale, da Mais FM 101,3, a rádio que acompanha o dia a dia do verdadeiro francano. Tudo bem, Renato? Tudo bem, professor Rogério, é um prazer estar com você aqui, participando desse programa que já é líder de audiência, um podcast bastante conhecido. Que bom, obrigado. Eu fico muito feliz, de receber esses elogios de você, que é um radialista renomado na cidade, já há muitos anos, trabalha com rádio, não é, Renato? Desde 1986. Acabei revelando aqui a minha idade agora, mais ou menos. Que eu brinco na rádio que música de 1980, eu estava nascendo nessa época. Aí o ouvinte reclama, mas eu comecei em 86 em rádio, foi lá na Rádio Três Colinas. Ah, que interessante. Já que você falou, da Rádio Três Colinas, a nossa primeira pergunta não podia ser outra, Como era fazer rádio, em 1986, já que nossos espectadores, nessa data, alguns eram crianças, Olha, o rádio, ele era totalmente diferente. Sim. Você tinha as propagandas, a gente chamava de cartucheira. Eram os cartuchos que na verdade eram fitas. Então toda a propaganda era gravada. Se tivesse 10 propagandas num bloco, você tinha um caderninho que estava anotado, não podia esquecer, Então você separava as 10 propagandas, que seriam os 10 cartuchos, para colocar no horário exato. Na época que eu comecei, o disco era vinil, De repente, o pessoal que está assistindo aí, os mais jovens, nem sabe o que é vinil. Então era disco vinil, a gente tinha 2 toca-discos, às vezes estava tocando uma música e a gente mixava com a outra. Falava, puxa vida, essa mixagem ficou da hora, ficou 10. Aí você ia lá e tirava a agulha da que estava no ar. Aí eu fazia o seguinte, sempre, todo mundo já fez isso. Mas o que eu fazia? Eu deixava um pouquinho fora, aí entrava e falava assim, a gente ficou fora do ar por falta de energia elétrica. Não era nada, era furo meu mesmo. Mas assim, era legal fazer o rádio, Era emocionante, a gente saía do estúdio suado, Porque você tinha que preparar propaganda, você tinha que procurar os discos, A parede, tinha a discoteca, era lotada de disco, e lá era colocar tudo em ordem alfabética, Depois que eu fui para a Hertz, o programador lá era o Gilberto Paixão, Então às vezes tinha um filho de Deus que colocava, por exemplo, Chitãozinho Chororó lá no Z. Aí você não encontrava, Aí chamava, Gilberto, cadê o disco? Ia procurando, era emoção, era... Não tinha nada a ver, Não tem nada a ver com o rádio que a gente tem hoje. E como que eram as ligações, naquela época? O pessoal ficava muito no telefone? É isso aqui, ó. O que fazia? Contar um segredinho que agora mudou tudo, Às vezes quando a gente não queria conversar com ninguém, a gente fazia assim, ó, dá pra ver ali, Tirava do gancho e deixava. E ficava tu. A pessoa ligava, dava ocupado, O pessoal das antigas sabe, que tentava ligar na rádio e só ocupado, Aí era duas coisas. Ou o telefone estava fora do gancho, ou a gente estava paquerando o telefone. Por quê? Não sei se você ia chegar nessa pergunta, mas a gente vai rolando aqui o bate-papo. O rádio ele tinha magia, Ninguém conhecia o locutor. Hoje com a internet, todo mundo sabe que o locutor é feio pra caramba. Não existe locutor bonito. Eu sou um malemar, Mas locutor é bicho feio. Então, as meninas ligavam para a rádio achando que a gente era bonito. E ficava meia hora, 2 horas, 3 horas falando ao telefone. Então as outras pessoas iam ligar, não tinha como ligar. Então era assim, Ou o telefone estava fora do gancho, ou a gente estava batendo papo. Agora não tem mais jeito, Não, agora o WhatsApp não tem mais jeito, aí tem que responder, não tem como deixar o WhatsApp fora do ar. É verdade. E o que mais mudou daquela época, no início, aquele glamour, da sua carreira de hoje em dia, do radialista hoje? O que mais mudou foi isso. O rádio ele perdeu a magia. Porque o que você tinha? A pessoa imaginava
como era o locutor. O exemplo, Lombardi. Lombardi nunca apareceu, então a pessoa fazia aquela imagem. Então fazia a imagem de um locutor. Quantas vezes chegava, na época eu pesava 127 quilos. Vixe. Então era gordo mesmo. Aí chegava no lugar, esse aqui é o Renato Vale, né? Eu trabalhava na Três Colinas, quando era Três Colinas, depois fui pra Retes. Que legal, pela sua voz eu pensava que você fosse magrinho, né? Você é diferente do que eu imaginava. Eu falava, puxa vida, né? Então sou feio mesmo, quem imaginava bonito, né? Decepcionou, né? E tem um detalhe, né? Às vezes a pessoa ligava na rádio e a gente já tinha assim como descobrir se a menina que ligava era bonita ou feia. Se tivesse a voz bonita, era feia. Se tivesse a voz feia, aí era mais feia ainda. Então, era assim, tinha que ter a voz mais ou menos. Né? E muitas vezes, quem é da minha época vai saber. Marcava encontro, você vai vou estar com uma camisa amarela, né? Calça jeans, a gente ia de camisa azul, calça social, né? Aí se fosse bonita, chegava, mas era assim, era magia, era um negócio totalmente diferente. Hoje perdeu essa magia, mas o rádio ainda continua vivo. Continua, tem muitos românticos, né? Tem. Por exemplo, na Mais FM a gente tem a noite programa do César Rosa, né? Ele é um programa que vem feito de São Paulo, tem muita participação, é um programa romântico, né? Então tem muita participação, né? Namorado, mandando música para a namorada, marido, no aniversário de casamento. Então o romantismo, ele não perdeu. Né? Tem gente que fala assim, o romantismo acabou. Ele mudou a forma de ser romântico, né? Quero dizer ali, para os jovens aqui, né? Muitos jovens hoje são românticos, mas não igual a gente era. Na década de 80, na década de 90, a gente levava flores, a gente pagava a conta, né? Até hoje eu pago a conta. E tem jovem aí que não paga a conta da menina não paga a conta da namorada não. Então existe o romantismo nesse jeito. Né? Agora não sei como é que a menina aceita ir jantar com o rapaz e ter que dividir a conta. São coisas da atualidade, né? Eu sou das antigas. Antigamente a gente ia no cemitério roubar flores, né? Sabe onde a gente roubava flores? No cemitério não roubava não. Roubava ali do lado da igreja matriz. Lembra que agora tem grade? Você lembra? Mas então, lá tinha muita flor. Tinha muita flor. A questão de colocar a grade, eu tenho culpa nisso. Meus amigos também têm culpa. Porque antigamente, né, você que é mais novo aí, pergunta para o seu pai, para sua mãe, como que era a Praça Barão? Não tinha o shopping. Então todo mundo ficava ali na Praça Barão, na esquina ali em frente a Lapidim, do outro lado tinha um bar do Tubarão. Então eu ficava ali. Aí você viu uma menina, o que você fazia? É o romantismo da época. Você ia lá na igreja matriz, roubava a flor, né? Verdade. E voltava para entregar a flor. A gente não comprava, era literalmente, né? Agora eu sei que não é roubar, é furtar. Né? Mas na época a gente falava roubar, né? Então, aí acho que o padre, não aguentando mais, agora tem grade ali. Mas no cemitério eu não ia, não. No cemitério a gente ia pra ficar batendo papo no carro do lado do cemitério, era isso. Ali no cemitério tem uma pracinha, né? Tinha bastante rosa antigamente. Isso, ali que você roubava. Não era dentro do cemitério, não. Bom, era na pracinha, não. Aí, na pracinha. Não, aí tudo bem. Não, aí tudo bem. Legal. E gostaria de saber de você, Renato, dentro da sua rotina do dia a dia no rádio, o que mais mudou de antigamente para vocês? Como que era antigamente? Então, como que eu disse, né? Vamos falar da programação. Né? Hoje, o locutor chega 5 minutos antes para fazer o programa. Né? Hoje, por exemplo, eu estava tomando café da manhã com um amigo na padaria, eu entro às 8, 10 para as 8 estava saindo da padaria. Cheguei na rádio, faltava 3 para as 8. Entrei e fiz o programa normalmente. Antigamente, se você não chegasse uns 30, 20 minutos antes, você ia se dar mal. Por quê? Você tinha que ir na discoteca, pegar a programação que vinha datilografada, era máquina de escrever, vinha datilografada. Você ia lá na sala do lado, separar os discos da sua primeira hora, que era em torno de 10, 12 discos. Né? Você já tinha que preparar a sua entrada. Então isso aí custava tempo. Né? Hoje não, hoje você chega e já está tudo programado, né? A programação está feita. Por exemplo, lá na Mais FM, o Fábio Alexandre faz a programação.
Então eu nem me preocupo com música, já está tudo programado, as propagandas estão na sequência, é só sentar e falar. Então mudou totalmente. O rádio de 86, década de 90, não é como é hoje. Por exemplo, eu trabalhei também transmitindo, fazendo reportagem da Francana, futebol, e também do basquete. Trabalhei no Dharma também pela rádio com o Jovassi, na época a gente estava lá na Hertz. Não tinha microfone sem fio, não tinha fone sem fio, não tinha nada. Então como que funcionava? A gente tinha que, da cabine, descia um fio, né, que ia até lá no locutor, no repórter. E aqui, ó, como chama essa parte aqui da calça, onde passa o cinto? Presilha? Presilha, sei lá como chama. Isso aqui. O fio era amarrado. Né? Era amarrado porque se alguém pisasse, te derrubava. Só que não estragava o equipamento. Então, eu não sei se vocês já viram na televisão, antigamente, né, às vezes a televisão mostrava um monte de repórter tudo junto, desenrolando o fio. Porque acontecia? Às vezes eu estava aqui, eu vinha para cá para entrevistar um jogador. O rapaz de outra rádio estava aqui, ele vinha para cá. E outro estava aqui, vinha para cá. Imagina quando se movimentava. Então trançava tudo os fios. Então o primeiro tempo inteiro era, até mandar um abraço para o Xaropinho, que era o meu filmman, né? E o alemão também. Então eles ficavam desenrolando fio. Aí levantava, passa por aqui, chamava o repórter, passa por aqui, né? E naquela época a gente podia entrar no vestiário do juiz, a gente podia entrar no campo para entrevistar. Hoje não pode mais. Hoje né? Proibiu. O repórter não entra em campo. O máximo que entra é o pessoal da TV, também fica no cantinho, tem a zona mista para fazer a entrevista no final do jogo, né? E no final do jogo, também ali dentro do campo, só naquele espaço pode fazer a entrevista. Antes não tinha isso, né? Tinha até um fato interessante, sempre acontecia, na época era CTBC. Como não tinha internet, então a gente transmitia, chamava linha, né? Que era TX e RX. Então TX a gente transmitia, RX a gente recebia o retorno, né? E às vezes estava chegando a hora da transmissão, não conseguia falar com a rádio, não conseguia nada, e a gente começava a brigar com o pessoal da CTBC, né? O pessoal falava, não, é equipamento de vocês que está com problema, não é aqui. A gente falava, não, o equipamento está normal, nós testamos, o problema é aí. Começava aquele bate-boca. Aí a gente falava assim, vamos fazer o seguinte, eu vou trocar o equipamento, né? Aí quem falava muito isso era o alemão. Aí a gente ficava lá assim, com o braço cruzado, demorava uns 10 minutinhos, chamava de novo lá, já trocamos o equipamento. Aí o cara, então, falei que era o equipamento, agora está funcionando, e a gente nem tinha colocado a mão no equipamento. Então era o seguinte, era aquela guerra de quem estava certo e quem estava errado, mas era muito emocionante. Eu imagino, né? Escutar o rádio, né, naquele tempo, um gol, né? Isso. Era diferente, né? Às vezes a bola passava 2 metros longe, o locutor falava assim, a bola passou raspando a trave, o jogo era lá em Belo Horizonte, ela era lá em São Carlos, então não tinha, era aquela magia. Agora outro detalhe, né? Isso aqui, telefone. Quantas vezes locutores estavam lá paquerando assim, esquecia de desligar o microfone. Já deu BO para muita gente isso aí, viu? Imagino. As coisas são histórias do rádio. E tinha internautas, né? No caso não eram internautas, ouvintes, né? Que sempre ligavam. Tinha. Hoje tem aquele ouvinte que manda o WhatsApp todo dia para você, né? Mas tinha aquele ouvinte que todo dia ligava. Né? Às vezes você já sabia exatamente o momento que a pessoa estava ligando. Na época que eu fui para a Hertz, foi na metade de 86. E a rádio naquela época, uma outra curiosidade, não ficava 24 horas. Né? Ela fechava meia-noite, AM, e o FM fechava 1 hora. E a Hertz FM abria às 7 horas da manhã. Antes das 7 a gente tinha programação. Aí depois começou a abrir às 6. Aí um dia o Sidney me chamou para fazer o programa sertanejo. O primeiro a tocar a música sertaneja na Hertz FM fui eu. O Marquinhos de Alcântara era o diretor artístico e a gente tocou Chitãozinho Chororó com a Fafá de Belém no Vinte de Lágrimas. Foi a primeira vez que tocou a música sertaneja lá na Hertz FM. Aí depois o Sidney me chamou, falou, você não quer fazer o sertanejo? Das 5 às 8 da manhã? Eu comecei a fazer, né? Aí como esse horário, a maioria das pessoas estão correndo para preparar o café da manhã, preparar o almoço, naquela época também tinha muita fábrica, né? Então o pessoal levava marmita, então 4 horas da manhã eu já estava ali preparando marmita,
Aquela coisa toda. Então sabia, 5 e 2 quem ligava, 5 e 10 quem ligava. E tinha um detalhe, não sei se você já viu o rádio relógio. Sim, já. Era um rádio relógio, né? As pessoas deixavam na cama ali do lado da cabeceira, né? E acontecia às vezes, ou a rádio não entrar no ar por algum problema, ou o locutor atrasar e a pessoa perder a hora, porque o relógio não despertava, né? Então são coisas assim que hoje dificilmente não tem como viver isso mais, porque mudou tudo completamente. Estou dizendo que hoje é melhor que antigamente era melhor. São coisas diferentes, né? Mas eu tenho saudade daquele rádio raiz. Se você conversar com qualquer locutor que trabalhou hoje e naquela época, hoje é mais cômodo, hoje você trabalha menos, você trabalha mais tranquilo, hoje, vamos dizer, Nutella não fica chato, né? Mas hoje está tranquilo, mas todos têm saudade daquela época, né? Um glamour assim. Isso, porque hoje, por exemplo, o computador já está programado ali 4 músicas. Então tem 20 minutos que eu não vou fazer nada, né? Antigamente, quando você tocava Legião Urbana, Faroeste e Caboclo, o locutor estava no banheiro. Não tinha como ir no banheiro com música de 3, 4 minutos. Sim. Então, tocou Legião Urbana, Faroeste e Caboclo, era pro locutor ir no banheiro. Tinha outra música, não sei se era a Sandra, né, Urbana Madalena, essa tem 7 minutos. O número 1 dava tempo, né? Mas tinha uma outra música grande também, que eram 2 músicas que a gente usava, né? Aí, quando a gente ouvia que um colega estava tocando, a hora que terminava a música, ligava lá, você foi na casinha, né? Então, são coisas assim que a gente nunca esquece. Que legal. Antigamente a gente usava e trabalhava com fita, cartucho, vinil. E hoje em dia, como que é? Hoje está tudo no computador, né? Mas foi uma transição do bolachão, que era o vinil, aí passou para o CD, né? Aí a gente ficou assim, emocionado. Foi top, nota 10. Não tinha o problema de você tirar a agulha do disco que estava ali. Então você tinha o CD para tocar. Foi bem mais fácil, né? Depois do CD, passou para o MD. O MD era um disquinho quadradinho. Parecia um disquete, só que era um pouquinho mais grosso. Algumas rádios tinham MD. Eu não cheguei a trabalhar com MD, né? Porque logo que lançou o MD, alguns já começaram a fazer o sistema de computador. Sim. Né? Até a Hertz foi a primeira em Franca a ter o sistema do computador, que foi desenvolvido pelo Jean, né? Aqui em Franca. Então eu não trabalhei com MD, eu já passei direto ali para o computador. Interessante que existia o espaço de meio segundo entre uma mídia e outra. Então era mais ou menos assim, terminou agora uma mídia, agora começou a outra. Então tinha esse buraquinho. Só que ninguém esquentava a cabeça, porque você estava no computador, você estava com um som um pouco diferente, um som um pouco melhor. Se bem que em música, se você pegar o disco de vinil, o som dele é melhor que o digital, né? Porque todo mundo que tem os dois diz isso, né? Então o que mudou foi isso aí, né? Aí hoje é computador, então você chega lá, já está tudo programado. Às vezes a pessoa pede uma música, né, que não tem aquela música. Eu entro em contato com o Fabinho, não tem essa música aqui e tal. Menos de 1 minuto ele consegue baixar a música, consegue equalizar e colocar no ar. Antigamente não tem isso, não tinha isso, né? Não tinha como, né? E tinha um outro detalhe. Tinha não é programador não, sumiu o nome aqui. Divulgador. Né? O divulgador pegava o cantor e ia até na rádio, né? Por exemplo, eu sorteei uma vez um fogão doado por João Paulo Daniel. Era isso, né? Eles doavam o prêmio, né, para a gente tocar a música deles, né? Então era isso. Hoje tem que pagar, né? E o Guerino, ele mora em Ribeirão Preto, né? Até ele ainda tem contato com a gente. Nós sorteamos uma guitarra do Detonautas, também um violão do Capital Inicial, tudo autografado, tudo pelo divulgador. Mas antigamente o divulgador trazia os cantores até na rádio. Era a única forma de divulgar. Não tinha internet, não tinha nada, ele trazia o disco, deixava disco para sortear. Por exemplo, o ano passado o Guarino trouxe a Lara, que é filha do Faustão. Ela lançou uma música nova que a gente vai tocar. Ele não precisou vir aqui trazer o disco, ele já mandou para mim, né, o MP3, falou, essa música aí dá para tocar, encaixa na programação, né? Então isso também mudou, né? Mas o rádio continua sendo rádio.
E tinha aqueles cantores que iam tocar ao vivo? Tinha, isso aí sempre teve, né? No início, por exemplo, aí você pega muita Rádio São Paulo, você tinha a PRB5, né, que era ali na Praça Barão, aí já não é do meu tempo, tá? Aí eu só ouço história, que tinha auditório. Então os programas de auditório que hoje tem TV, no início era programa de rádio. No rádio tinha esses programas. Então praticamente tudo que você tem na TV hoje veio do rádio. Né? Interessante, se você pega um jornalista da TV, esses mais antigos, ou um apresentador, eles vieram do rádio. Existe uma diferença muito grande desses que vieram do rádio com os que não passaram pelo rádio. A palavra chama improviso. Né? Porque você pode ver num telejornal, às vezes dá algum problema, o repórter fica lá parado. E você vê um outro telejornal que dá um problema, o repórter consegue destrinchar, consegue continuar o assunto. Você pode ver, ele veio do rádio. Porque o rádio é muito improviso. Né? Às vezes você está trabalhando, deu um problema, né? O computador travou. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar quieto lá esperando o computador destravar? Eu tenho que entrar no ar e falar alguma coisa. Né? Então, o rádio é uma escola para muitas coisas da vida. Interessante, né? Muito legal. E também, né, a gente tem uma certa lenda que aquele ouvinte que ligava muito, que gastava muita ficha pedindo uma música, realmente essa música pegava? Depende. Eu tenho um caso aqui, eu não vou citar o nome não, que ele é meu amigo, ele vai ficar bravo comigo. Ele lançou uma música. Sim. E começou a mandar carta. Porque na rádio a gente recebia muita carta. Sim. Eu tinha ouvinte de São Sebastião do Paraíso, tinha ouvinte de Muzambinho, que mandava carta para mim. E ele gravou uma música, não vou dizer o gênero também não, porque fica ruim. E mandou carta, eu comecei a receber carta para tocar música. Vários nomes diferentes. Só que, gente, era um bolo assim de carta que chegava. Né? O nome era diferente, mas a letra era a mesma e o que estava escrito era a mesma coisa em todas as cartas, para pegar a música. Então, não adianta assim forçar, né? Se forçar, pega, mas numa rádio só não adianta, né? Você tem que forçar em todas, né? E hoje o pessoal paga para que a música pega. Aí em todos os canais de televisão você coloca, tá o artista lá. Você liga nas rádios, tá o artista lá. Então pode ter certeza que tá pagando para aparecer, para fazer sucesso. Legal. Pra você ter uma ideia, Rio e Solimões, Sim. Quando eles começaram, eles gravavam músicas para mandar para cantores, né? Gravavam no estúdio do Miller, ali atrás do hospital não, do Hotel Mirim, né? E uma vez eles me deram um aparelho de som para sortear na rádio. Então era essa troca hoje não existe, porque os donos de rádio não querem mais essa troca, eles querem dinheiro, né? Eles querem capitalizar, né? Capitalizar e muito. E é mais fácil errar hoje em dia, né, com essas tecnologias que nós vemos hoje, até essa questão de travamento do computador, ou antigamente era mais fácil? Antigamente era mais fácil errar. Aí você tem que identificar o erro, né? Por exemplo, um erro técnico, antigamente era mais fácil, né? Hoje é mais complicado. Agora, se é um erro de comunicação, se eu dou uma notícia errada, Sim. Antigamente, até aparecer que eu dei uma notícia errada, Demorava, né? Demorava e o pessoal já esquecia. Hoje não, eu falo uma notícia errada agora, na sequência todo mundo já está me corrigindo, tá errado, na internet está assim, né? Então não digo popularização, mas a rapidez, né, com que a informação chega hoje é diferente. Então o erro sempre existiu, sempre vai existir. A diferença é que se você errou hoje, né, você viu que errou, você vai e corrige. Não é feio errar, não é feio pedir desculpa, não é feio dizer, eu errei, eu falei isso errado, né? Mas antigamente às vezes passava batido porque as pessoas não tinham a consciência ou não tinha exatamente a ciência do que estava acontecendo. Hoje, se acontece uma coisa lá no Japão, né, um segundo depois aqui no Brasil está sabendo. Se eu quiser eu faço uma ligação para um amigo meu que agora está nos Estados Unidos. Sim, a gente liga em vídeo, né, pelo WhatsApp. Então quer dizer, mudou muita coisa. Agora o erro eu erro aqui, você erra, todo mundo erra, né? Bobo aquele
que acha que nunca errou, nunca vai errar, Sim, que acha que é perfeito. Perfeito é só Deus. Com certeza. E o locutor tinha mais autonomia naquela época do que hoje? Muito em função dessa questão. Mais ou menos o que eu falei, por exemplo. Ele podia até, vamos dizer assim, inventar uma notícia. Sim. Né? E inventar uma notícia hoje se chama fake news. Só que o que acontece? Quando a gente fala em fake news, ou é uma notícia para prejudicar alguém, né? Ou é uma notícia política, ou é uma notícia realmente inventada. Né? Então, fake news, quando a gente fala fake news, é um negócio ilegal. E tem certo? Uma intencionalidade. Né? Antigamente não tinha tanto esse fake news. O que tinha acontecido era o seguinte: um amigo meu, né? Também não vou dizer nome. Sim. Eu falo milagre, mas o santo não, porque complica. E ele vai ficar bravo comigo, ele é mais forte que eu. Né? Ele estava no programa, eu ia entrar logo em seguida. E tinha as notícias. As notícias vinha escrita e a gente tinha que ler. Né? Algumas rádios a gente tinha que entrar, procurar, né? Passava na banca do jornal, tem muita gente que nem sabe o que é jornal, comprava o jornal, levava e lia do jornal, certo? E ele era viciado em ler do jornal e deixava o jornal do lado ali. Aí entrou a vinheta, agora a hora de notícia, tal hora que ele olhou, cadê o jornal? Alguém tinha pegado e levado o jornal dele, né? Ele teve que inventar uma notícia. Ele entrou e falou assim, caiu um avião no país tal, morreram tantas pessoas. E tudo bem, um país que ninguém sabe onde é, ninguém vai averiguar, não tinha internet, não tinha nada. Foi uma fake news? Foi. Né? Fez certo? Não fez certo. Né? Mas assim, não prejudicou ninguém. Né? Mas hoje, se fala uma notícia dessa, a pessoa vai pesquisar, vai saber que é mentira. Né? Então o erro sempre teve, aquele jeitinho brasileiro sempre teve, mas hoje é mais fácil de você identificar. Não só no rádio, mas qualquer lugar. É mais fácil você identificar o bom profissional do mau profissional. Mas como eu digo, e não quer dizer que ninguém nunca vai errar. Todos vão errar. Isso aí é normal. Dentro da escola, né, eu como professor, né, quando a gente não esquece uma data ou esquece um fato, o aluno já corrige, fala assim, não, professor, é tal data, né? E ele tá lá no chat GPT. Hoje em dia tá bem assim, né? Você já trabalhou na AM, e como era a diferença de linguagem da AM para a FM agora? Totalmente diferente. Né? Na época, vamos dizer o seguinte, o rádio começou como AM. Sim. Aquele rádio do Zé Bétio, né? Aquele rádio do Eli Correia, né? Um rádio conversado. O locutor era a companhia do ouvinte. O locutor chamava o ouvinte pelo nome, conhecia o ouvinte. Então é um rádio mais conversado. Você falar para mim, Renato, o que você gosta mais de fazer, o AM ou o FM? Vou dizer para você, se for o AM genuíno, depois eu te explico por quê, eu gosto mais do AM. O que é o AM genuíno? Aquele AM verdadeiro. Quando eu fiz o AM na Hertz, às vezes eu cito muito Hertz aqui porque é a rádio que eu mais trabalhei. Trabalhei 14 anos lá, 2 épocas de 7 anos, trabalhei na Imperador também. E eu tocava 2 músicas por hora. Então ali era ouvinte no ar, era contando piada, era ouvindo piada de ouvinte, era falando receita. Então é um rádio muito conversado. Aí surgiu o FM. O FM é um rádio mais musical. Então o FM, quando começou, não tinha nem locutor. Era só música. Então quem queria ouvir música ia no AM, no FM. Vamos imaginar como se fosse um Spotify hoje. Só música. E quem queria locutor ia ficava no AM. Aí o FM ele foi se adaptando. Colocou locutor, tal. Mas o AM sempre ficou com o público dele e o FM sempre com o público dele. Qual que é a grande diferença? O AM é um rádio mais conversado, é um rádio mais interativo. Não que o FM não seja, mas o FM, por exemplo, se a gente toca 12 músicas, 12, 13 por hora. Se eu tocar 6 músicas e preencher essa outra meia hora só falando, a pessoa vai reclamar. Falar, mas essa rádio não toca música? Agora o ouvinte que está no AM, ele já sabe que ali é para falar. Ele sabe que ali é o locutor.
né? Então o locutor no AM, ele é a atração, locutor. No FM, a atração são as músicas. Tanto é que na época, um locutor saía de uma rádio AM para outra, seus ouvintes acompanhavam. No FM não acontecia isso, é muito difícil, né? Um locutor de sair de um FM para ir para outra emissora e o ouvinte acompanhar, né? Então o ouvinte do AM, né, ele era fiel ao locutor. Eu não sei se é a minha percepção, né, mas quando eu era criança ou adolescente, eu escutava o AM e o FM e via uma diferença assim, que o AM era mais músicas raiz, mais música antiga, mais um sertanejo mais caipira, né? Agora o AM era mais um rock and roll, um MPB, né? Isso é verdade? É porque você é criança, né? Eu estou falando aqui antes de você nascer. Antes de você nascer, o AM tocava música. Sim. Aliás, tocava tudo, né? Porque não tinha o FM ainda. Aí o FM voltou, entrou e no início não tocava sertanejo. Aí ficou essa divisão, FM não toca sertanejo, AM toca sertanejo. O FM começou a tocar sertanejo, mas toca sertanejo novo. O AM toca sertanejo antigo. Mas o AM ele sempre tocou tudo. Então tinha horário de madrugada, 5 horas, 6 horas da manhã, era o sertanejo mais antigo. Aí depois de manhã era música brega. O que é música brega? Vamos dizer que é Tony Marcos, Marcos Roberto, Altieres Barbeiro. Você não conhece nenhum, né? Não. Então, mas muita gente que está assistindo aí conhece. Sim, né? sim. Então a música, vamos dizer, a música popular. Até quero fazer uma propaganda aqui. Essas músicas não tocam mais em rádio hoje. Nem a AM toca essas músicas. Mas sintoniza na Mais FM das 4 às 5 da manhã. Sim, com certeza. Das 4 às 5 da manhã é só estilo de música. Esses dias eu estava tocando a última carta do Marcos Roberto. Então esse tipo de música a gente resgatou para colocar das 4 às 5 da manhã e tem audiência. Tem audiência, o pessoal até pede música. Então se você quer ouvir esse estilo de música, na Mais FM 101.3 das 4 às 5 da manhã, tá? Com certeza. A AM, né, como você já até disse, né, tem esse perfil mais opinativo, né? É verdade? Ele é mais aberto para a participação do ouvinte. Agora, em questão de opinativo, hoje as duas estão iguais. Legal. Essa é a minha percepção, né? Sim, até pela questão da velocidade do WhatsApp, né? Isso. E o que representou essa migração do AM para o FM? Agora vão me cancelar aqui, viu? Mas eu não tô nem aí. Seguinte, eu acho que muitos deram um tiro no pé. Eu conheço rádios da capital que migrou do AM para o FM, só que eles fizeram. Mudou tudo, mudou programação, mudou locutores, né? Então, teve rádio que fechou, certo? Eu faria, na minha humilde opinião, não sou referência para ninguém aqui, mas eu mudaria o AM para o FM e continuaria com a mesma programação. Porque o locutor de AM é um, o locutor de FM é outro. O pique é diferente, a comunicação é diferente. O que eu vejo em algumas emissoras? Eles mudaram tudo para o FM e quer pegar aquele locutor do AM e fazer o programa como se fosse FM. Ou ficar no meio termo. Mas aí o locutor não consegue fazer nenhum nem outro, né? Então algumas rádios, estou dizendo todas, nem estou falando de Franca, estou falando no geral. Algumas rádios perderam muito. Perderam faturamento, perderam ouvintes por isso. Por quê? Perderam a identidade. Porque quem está acostumado a ouvir FM vai continuar naquela comunicação do FM. Quem está acostumado a ouvir AM quer a comunicação do AM. Então, no meu ver, eu só mudaria de AM para FM, porque tem um som melhor. Se bem que eu gosto do som do AM, aquele som mono, aquele grave gostoso, né? Mas é gosto, né? Aí a pessoa só mudaria o quê? Ao invés de ligar no AM, ligaria no FM, mas a programação tá a mesma. Hoje não tem isso, né? Hoje algumas rádios fizeram uma salada que não dá para ouvir. Você não sabe qual que é a identidade. Vou te dar um exemplo. A Super Rádio Tupi. Eu gosto muito de AM, né? E às vezes eu quero ouvir rádio AM, né? Algumas de São Paulo fizeram igual eu estou te falando, mas a Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro,
ela não está mais no AM, agora ela está no FM. Eu ouço aqui pela internet. Sim. Né? E a comunicação deles é de AM. Né? Até o líder de audiência em São Paulo trabalhou na Globo, depois acho que foi para Record, é o Antônio Carlos. O show do Antônio Carlos, ele está na Tupi de manhã. Né? Então a Super Rádio Tupi, ela está no FM, está na internet também, mas a programação, o estilo dela é totalmente do rádio do AM antigo. É o AM raiz, né? É o AM raiz, né? Só que ele está na plataforma, vamos dizer assim, né? Plataforma FM. Para quem não, de repente você está assistindo aqui, você não está entendendo o que é AM e o que é FM. Vamos explicar um pouquinho. Sim. Né? AM é uma faixa aí do seu rádio. Se você pegar o rádio aí da sua avó, do seu avô, você vai ver lá, tem rádio lá com 12 ondas, 12 faixas, 7, 8, eu não recordo mais. Então tinha ali AM e FM. Hoje os rádios não vêm mais com AM, só vem com FM. Né? Porque o som é melhor, a transmissão é diferente, a torre de transmissão é diferente, transmissor de AM, a antena você coloca em cima do prédio, do AM é mais complicado para fazer isso. Né? Então, para melhorar o som e aumentar a faixa, né, que eles precisavam usar essa faixa do AM para telefonia, então fizeram essa migração para o FM, que tem um som melhor. Então seria sair de uma plataforma para ir em outra plataforma, entendeu? Sim. Mas aí nessa migração, alguns se perderam. É a mesma coisa assim, ó, você vai mudar. Vamos aqui, ó, você mora em Claraval, e você vai mudar para Ribeirão Corrente, certo? Ao invés de você montar a sua casa lá em Claraval, igualzinho de Ribeirão Corrente, no meio da viagem você perde algumas coisas. E chega lá, a sua casa não tem uma referência sua. Né? Então alguns ouvintes, infelizmente, já comentaram comigo que estão sentindo aí essa transição que perdeu. Ah, o programa de fulano era tão legal, gostava tanto, agora ele só toca música. Perdeu a essência. Né? Aí é interessante, né? Que eu lembrei agora, o ouvinte falou assim, agora ele só toca música. Quer dizer, esse ouvinte, ele não é um ouvinte que quer ouvir música, ele é um ouvinte que quer ouvir o locutor. Só que nessa transição, o locutor não faz mais o programa dele. Ele faz o programa dele misturado com o estilo de FM que o ouvinte não está gostando. Eu sei que vão me cancelar, não estou nem aí. Muito bem. E o que representou, né, essa migração para você, né, do AM para o FM? Eu não participei dessa migração pessoalmente. Né, quando começou essa migração, principalmente aqui em Franca, eu já estava fazendo FM. Né? Mas eu vejo como ouvinte com tristeza. Sim. Porque quando eu quero ouvir, como você diz, o FM, o AM raiz, eu não tenho mais aquela identidade. Mas isso é gosto pessoal também. Tô dizendo que o pessoal tá certo ou errado, não é isso. Tô dizendo a minha opinião aqui, né? Sim. E o AM então perdeu espaço. Você acha? Não posso dizer para você se perdeu espaço ou não. Eu posso dizer sim que tem muitos aí sentindo. Por isso eu teria feito diferente. Tá certo. E o público acompanhou, de certo modo, essa transição? Alguns sim, outros se perderam no caminho, né, porque perdeu a identidade. A identidade é tudo, né? A identidade é tudo. A credibilidade, né? Isso. Agora imagina, por exemplo, você pegar o Eli Correia. Fala mais ou menos assim, oi, não, esqueci como é que ele falava. Oi, gente, alguma coisa assim. E você migra ele pro FM, certo? Só que você vai adaptar o Eli Correia ao estilo FM. Nunca vai conseguir. Sim. Entendeu? Você pega o Zé Bétio, né, o estilo que ele fazia. Ô, Dona Maria, joga água no filho aí, não quer acordar. Às vezes minha mãe jogou água em mim. Tinha um ódio do Zé Bétio por isso, né? Você joga ele no FM e fala assim, ô Zé, agora você vai fazer o programa igual FM. Não vai fazer. Aí, ele vai tentar fazer e vai perder a identidade. Que a identidade dele é outra. O Antônio Carlos, que está lá na Super Rádio Tupi, do Rio, né? Ele faz o programa dele igualzinho quando a plataforma, vamos dizer assim, plataforma era o AM. Ele está agora no FM, mas o programa é o mesmo. A identidade, a locução dele é essa. Então falar assim, Antônio Carlos, você vai fazer igual o locutor de FM agora. Não vai ficar. Né? Vai ficar no meio termo. Aí quem gosta do estilo do FM não vai gostar. E quem gosta do estilo do AM não vai gostar. Vai ter que pegar um meio termo aí, um ouvinte meio termo. Né? Por isso que eu digo que é minha opinião, gente. Vou repetir aqui, é minha opinião.
tá? Não estou dizendo que está certo ou está errado. Eu faria diferente. Sim, sim. Eu acho que todo mundo, né, faria diferente, né? Se a gente já tem a perspectiva do futuro, né, é mais fácil de mudar, né? É mais fácil. Né? Agora, quando você não tem... É complicado, né? Você vai arriscar. Mas qual foi a maior revolução tecnológica dentro de uma rádio? Se eu conseguir colocar, hoje, fala assim, mas isso aí é bobeira, né? Mas na nossa época não. Você conseguir colocar a música dentro do computador. Né? Eu sou da época em que a internet era discada, sou da época que não tinha internet. Né? Agora a gente imaginar que ia colocar um som dentro do computador, isso aí pra gente era algo assim, impossível. Né? Quando assistia filmes que tinha lá o rapaz dentro do carro atendendo o telefone, a gente achava que isso aí nunca ia acontecer. Né? Aí veio o celular. E um amigo meu, eu estava lá em Rio Preto na época, falou assim, estava trabalhando lá na Rádio Novo Tempo, falou, lá no estado que meu irmão mora, já tem telefone a cartão. Falei, como assim? Que telefone a cartão? Que isso, tá doido? Ele falou pra mim, eu pensei que era piada, né? E era cartão, né? Mas não tô dizendo do orelhão, não. Tô dizendo é do celular mesmo. Você ia lá, você raspava, né? E colocava o código. Hoje não, hoje nem isso tem mais. Né? Hoje você já só compra crédito. Então, essa revolução tecnológica foi assim, algo extraordinário. Pra molecada hoje, pra moçada de hoje, é coisa simples. Mas para nós, né, que vimos essa transição, primeira vez que eu vi um computador tocando uma música, né, e demorava meio segundo entre uma música hoje tem mixagem, né, demorava um segundo, meio segundo, pra gente era o céu. Né? Por exemplo, vamos falar em gravadora, gravar disco. Antigamente, depois vocês pesquisam aí na internet, como que era feito o disco de vinil antigamente. O cantor não podia errar. Se ele errasse, perdia a matriz. Né? Hoje não. Hoje a gente está aqui. Não erramos nenhuma vez, né? Vai precisar editar? Eu acho que não. Não, então tá bom. Né? Mas se a gente errar aqui, né, o professor Rogério vai e edita. E fica bonito. Né? Ninguém vai saber que a gente errou. Tem cantores, tem cantor desafinado, que eu já vi em show, que não tem como, não tem condições. E no disco está afinado. Por quê? Tem equipamento para isso. Né? Então, é a tecnologia. Isso aí revolucionou tudo. Todo meio de comunicação, não só o rádio. Foi uma revolução muito incrível, né, que aconteceu com a comunicação. Né? Sem dúvida. Quando se fala em quarta revolução industrial, né, e se muito fala da robótica, da IA, né, nós temos que colocar dentro desse pacote a comunicação. Sem dúvida. Porque em poucos anos, né, em 20 anos, 30 anos, revolucionou totalmente. Não, e a gente tem que aprender a usar as ferramentas. Né? Gente, ou eu vou sair daqui, vou apanhar agora, vai terminar a entrevista, ou ele vai concordar comigo. Eu não concordo com o estilo da educação. Vou te falar por quê. Se eu estiver errado, você me corrija. Sim. Né? Por exemplo, tem coisas que eu estudei em física que hoje vale para mim em termos de conhecimento. Nunca usei, mas em termos de conhecimento. Tem coisas que eu estudei em física que para mim não vale nada, a não ser se eu fosse trabalhar na área. Mesmo assim, química e tal. Né? O que a gente perde muito tempo, eu acho, com a tecnologia que a gente perde muito tempo na teoria. Né? A gente perde muito tempo aí, vê o aluno perdendo tempo em decorar tabuada. Se hoje a calculadora está aqui, né? A calculadora está aqui. Desculpa o barulho aí, porque estava embaixo da bandeja. Né? Então, será? Não sei se eu estou errado, é opinião. Ao invés de deixar o aluno lá decorando tabuada, vai aprender a utilizar uma calculadora científica, que ele vai usar no dia a dia. A gente tem que aprender a usar a tecnologia. Quando eu falei para uma amiga minha que eu uso IA, ela ficou louca. Porque você usa IA, tal, você está com preguiça. Né? Agora ela aprendeu a utilizar a IA, é a melhor coisa da vida dela. Né? Por exemplo, às vezes eu preciso da previsão do tempo. Eu entro no chat GPT, né? Falo assim, eu quero a previsão do tempo
né? Porque eu já tenho tudo registrado ali, né? O ChatGPT já sabe que eu trabalho em rádio, já sabe meu nome, já sabe os horários. Fala, ó, quero a previsão do tempo para hoje à tarde. Já manda para mim em meio segundo, até com o texto que eu tenho que falar no rádio, né? Então, o que acontece? A tecnologia, ela veio para nos ajudar. Mas às vezes o que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando a tecnologia aqui, né? Por exemplo, deixa eu te explicar. Hoje não usa mais carroça. Né? Foi até proibido aí, porque cavalo sofria muito. Antigamente, carreta era feito com carroceiro. A gente pagava o carroceiro. Você descer ali na Major Nicásio, no fundo do IETC, eu não sei se ainda tem, mas tem um círculo lá. Tiraram? Acho que tiraram. Tiraram? Deve ter acontecido igual a careta, né? Que sumiram com a careta. Então, os cavalos ali era ponto. Sim. E a gente ia e contratava carroceiro. Isso aí é negócio ultrapassado, né? Mesma coisa, você ter hoje um caminhãozinho à sua disposição para você fazer um carreto, você falar, não, eu quero continuar na carroça, né? Então a gente tem a tecnologia e a gente está deixando de lado. Eu digo assim, a gente no geral, tanto em casa como no trabalho e mesmo em escola. Eu acho que se a gente treinasse ou ensinasse os nossos alunos a desenvolver a tecnologia, conta que a gente está aprendendo tabuada, lá no Japão as criancinhas no prézinho já estão aprendendo a utilizar o tablet. Aí você quer competir como? Essa é uma opinião, não sei se eu tô errado, eu não sou educador, você é educador, entrei num assunto aqui que nem era pauta. Né? Não, mas a educação ela vem se transformando muito, né? A gente está inserindo dentro da educação metodologias ativas, e essas metodologias ativas ensina o aprender make, né? Que é aquela faça você mesmo. Né? Isso inclui essas atividades práticas, né? Que desenvolve a mecânica, né? E fazer o uso da tecnologia como uma ferramenta. A grande incógnita do pessoal hoje em dia, né? Quando olha para a inteligência artificial, é pensar, será que a inteligência artificial vai substituir o trabalho? Não vai. Tem muita gente que tem medo disso, né? O bom profissional, ele sempre vai ter o trabalho. Sim. Sempre vai ter. Tanto é que a inteligência artificial, o que diz? Inteligência artificial. Precisou de um ser humano estar ali, né? Por exemplo, você pega hoje o ChatGPT. O ChatGPT não sabe nada. O que o ChatGPT faz? Ele dá um Google. Só que ele é mais rápido que você. Ele vai na informação certa. É a mesma coisa que você tá lá procurando no Google. Para que eu vou ficar procurando no Google se eu tenho um ChatGPT que procura para mim, eu vou ganhar tempo? Entendeu? Agora agora tem o lado terrível também. Eu não posso ser preguiçoso. Eu não posso deixar tudo pro ChatGPT. Eu não posso deixar tudo pela inteligência artificial. Porque senão eu vou utilizar a inteligência artificial e vou virar um burro natural. Sim. A frase é minha, tá? Legal. Entendeu? Gostei da frase. Vou usar. Pode usar. Então, entendeu? Aí de repente a pessoa pode falar assim, mas agora está entrando em contradição. Não. Você tem que usar a inteligência artificial, você tem que aprender a usar a inteligência artificial, mas não sendo preguiçoso. Não pode deixar a inteligência artificial fazer tudo para você, não. E ela não consegue também, né? Não consegue. Tipo assim, ó, eu comprei um robozinho. Sabe aquele robozinho de limpar a casa? Sim. Lá é uma maravilha, né? Eu deixo limpando a casa lá, fica assistindo TV, né? Ele limpa certinho? Limpa. Mas de vez em quando, pelo menos uma vez por semana, você tem que ir lá e fazer aquela faxina. Mesma coisa, ele está lá para me auxiliar, né? A inteligência artificial veio para nos auxiliar, para nos ajudar, mas o comando tem que ser você. Sim. Então ela é artificial, ela vem para te ajudar, para te auxiliar. Quem sabe utilizar, já está alguns anos à frente de quem não quer utilizar. Eu acho que a inteligência artificial não vai substituir o trabalho, Também mas acho. ela vai instrumentalizar as pessoas, né? Você vai perder o trabalho se você não saber usar essa ferramenta. Você tem que se adaptar, se adequar, tem que estudar. Porque não adianta, por exemplo, eu ficar parado lá, falar assim, não, agora tem inteligência artificial, ou tem a tecnologia, né? Então não vou fazer mais nada. Um exemplo desse. Antigamente, o pessoal cortava cana no facão. Sim. Cortava pé, tem que usar uma bota especial por causa de cobra. Uma vez eu estava em Morro Agudo, um amigo meu chegou, né? Ele tinha ido cortar cana, né? Ele chegou assim, ó, totalmente irreconhecível,
né? Porque a fumaça da cana, tudo. Depois que ele tomou banho que a gente reconheceu, né? Aí veio as máquinas de cortar cana. Ah, porque vai ficar todo mundo desempregado. Ficou desempregado? Não, quem se adaptou. Quem se adaptou não. Alguns, né? Acho que o filho dele, que era cortador de cana, a hora que ele viu que o patrão ia comprar máquina, ele correu e fez um curso de... quem comanda lá? De piloto, né? Piloto, mas tem um outro nome. Mas esse é piloto. Mecânico. Não, é o piloto da máquina lá, mas tem um nome. Condutor, agora eu não lembro o nome. Ele foi e fez o curso. Aí o patrão comprou 2 ou 3 máquinas. Dentro ali do pessoal, ele era o único que tinha um curso. Ele ficou desempregado? De jeito nenhum. Não. Só que ele teve visão, ele olhou lá na frente, passou a ganhar mais, né? Então a gente não tem que ter medo da tecnologia. A gente tem que estar preparado para utilizar a tecnologia ao nosso lugar. E aumentar a produtividade, né? Sem dúvida. Porque o seu salário é pago de acordo com o que você produz. Isso. Né? Se você produz bastante, seu salário é maior, sem sombra de dúvida. E hoje você tem que se adequar. Antigamente, também acho que você não era nascido. Se você tivesse lá no seu currículo datilografia, paz. Escola Dom Bosco? Eu fui na Dom Bosco. Foi na Dom Bosco que eu fiz. Eu também fiz datilografia. Com o João. Era ASD. ASD, depois ASDF, ASDF, ASDFG, ASDFG. Só decora isso aí. E a prova lá que você tinha que digitar em 12 minutos sem olhar para... Não, vou te corrigir. Era teclar, era o teclado, gente, tinha que bater. No teclado, você só encosta. Pode ver que tem gente aí, da minha idade, estou com 56, né, que vai escrever no teclado, vai digitar, eles batem. Assim, né? Por quê? Não é maldade, é porque na época a gente tinha que apertar o dedo, porque senão não escrevia, não tem máquina de escrever aqui, né? Não podia colocar uma aqui, né, junto com o telefone. Então, era desse jeito. Voltando aqui no raciocínio, se você tinha curso de datilografia, tinha até diploma, eu tinha meu diploma na parede, né? Conseguiu teclar tantas palavras em tantos minutos, era assim, era uma prova. Você estava além, né? Se você tinha curso de inglês, você estava acima. Hoje, se você vai numa entrevista de emprego, uma empresa conceituada, o entrevistador não vai perguntar se você tem curso de inglês. Ele vai falar assim, além do inglês, que outra língua você fala? Se for mandarim. Mandarim, bom ainda. Né? As línguas de hoje, mandarim, inglês e espanhol. Uma das 3 você tem que saber. Eu não sei, obrigatório, né? Eu não sei nenhuma. Né? Mas tô com 56 anos, quero nem saber também. Se eu for passear, eu levo o intérprete. Mas brincadeiras à parte. O próprio celular, né? Celular já traduz. Já traduz. Mas brincadeiras à parte, você tem que ter. Né? Então, o inglês hoje, ele não é luxo mais. Eu tenho inglês. Não. Você tem inglês, você está no básico, meu filho. Você tem que ter uma outra língua. E daqui a alguns anos, é a terceira língua. Né? Então, não é a tecnologia vai chegar, a inteligência artificial vai tirar emprego. Não. Aquele que se prepara, aquele que estuda, aquele que sabe dominar a tecnologia, ele nunca vai ficar desempregado. A tecnologia que nunca vai substituir o trabalho humano especializado. O básico, né, com certeza vai diminuir um pouco, né, mas o trabalho especializado, aqueles profissionais que utilizam bem a tecnologia, esse aí vai estar sempre empregado e mais bem remunerado. Sem dúvida. Por exemplo, falaram assim, porque agora com a inteligência artificial o professor vai acabar. Gente, quem é que vai substituir? Quem é que vai substituir o professor na sala de aula? Você pode colocar um robô dando aula, não é a mesma coisa. Ele vai saber mais que o professor? Vai. Né? Porque o professor, como o professor Rogério falou aqui no comecinho, na sala de aula tem coisa que o aluno pergunta, eu não sei responder, o outro já puxou ali na internet e respondeu. E não é vergonha não saber responder, a gente não sabe tudo. Né? O professor robô vai saber tudo? Vai. Mas ele não vai substituir o calor, ele não vai consolar o aluno quando o aluno não está bem, que o professor faz isso. Né? Então, gente, tem coisa que a máquina não vai substituir. Com certeza. E a informação, ela facilitou ou tirou a essência do rádio, né? Porque hoje tudo a gente consegue na ponta do dedo, né? Muito rápido. E ela, de alguma forma, influenciou nessa essência do rádio? Você diz a informação jornalística, por exemplo. Ela influenciou, né? Porque antes
você, por exemplo, eu dava uma manchete, né? Deixa eu ver uma notícia aqui para não chocar. Um assalto, né? Ó, o banco tal em Franca foi assaltado, daqui 1 minuto eu trago as informações, certo? Esse 1 minuto, a pessoa ia ficar no rádio, ia ficar esperando. Hoje não. Se eu falar assim, ó, o banco tal foi assaltado, daqui a pouquinho eu trago informação. A pessoa na hora vai para o Instagram, na hora vai para a internet, digita no Google assalto no banco em Franca hoje, na hora aparece. A hora que eu voltar 1 minuto para falar a notícia, todo mundo já sabe. Aquela pessoa já sabe que a pessoa foi pesquisar. Então o rádio, ele sempre foi mais ágil que tudo. Sempre foi mais ágil que o jornal escrito, porque o jornal escrito era só no outro dia. Foi mais ágil que a televisão tinha que ir lá, tinha que gravar e tinha que voltar para mostrar lá, porque não tinha link, era muito caro, né? Então o rádio tinha essa facilidade. Hoje não, hoje é pau a pau. E outra coisa, hoje você tem repórter em toda esquina, né? Qualquer um que está com uma câmera aí, aconteceu um negócio, ele está lá gravando, né? Aí vai também da veracidade, né? Não estou dizendo que quem transmite a notícia pela internet tá fazendo errado, não, né? Por exemplo, você tem que ver quem que tá. Tem um amigo meu, perseguiu, do Porça News, né? As notícias que ele coloca ali são verdadeiras, né? Mas eu tenho lá o Maria das Couve, credibilidade que tem. Eu não estou dizendo que ela está mentindo, né? E também é um nome fictício, nem sei se tem Maria das Couve, será que tem? Se tiver, desculpa, tá? Fictício aqui, né? Então, tem credibilidade? Quando você vê uma notícia, né? Meu pai agora está viciado no TikTok. Aí chego lá, nossa, você viu isso, que vai acontecer, falaram isso, falei, pai, em que site você viu? Aqui no TikTok, quem? Fulano. Esse aí não tem credibilidade, vai no site tal, vai em outro tal. Então, quer dizer, a gente tem que verificar a fonte. Sim, sempre, né? Então quando tinha só o rádio, só a TV, né? Tinha fake news, tinha, mas você tinha ali uma fonte que às vezes você seguia confiável. Então hoje, nem tudo que você ouve, nem tudo que você vê é verdadeiro. E ainda mais agora com a inteligência artificial, né? Eu posso colocar aqui, ó, tirar uma foto do Rogério, fazer um vídeo, ele falando coisa que ele nunca falou. Sim, né? Então tem que tomar muito cuidado no que você acredita. Então nesse caso, né, o rádio tem credibilidade. Foi o Renato Vale que falou. Mas aí tá na internet, né? Foi o professor Rogério que falou. Foi tal pessoa que falou que tem credibilidade. Então não acreditar em qualquer coisa. A velocidade é rápida? Notícia vem, mas tomar cuidado. E lembrar sempre que a gente não pode confundir fato de opinião. Sem dúvida. Mas aí o que acontece? Se você vai para uma faculdade de jornalismo, você aprende a fazer isso. Você aprende a diferenciar. Se você tem uma vivência de rádio e TV, você aprende a diferenciar. Certo? Agora vamos pegar aquele que não tem experiência de nada. Não estou criticando quem faz isso, mas entra na internet, monta um canal de notícia, né? Mas nunca trabalhou com notícia, não tem base nenhuma. Da forma que ele fala, a pessoa não sabe se é notícia ou se é opinião. Sim. Aí que ocorre muita confusão, né? Ele deu a opinião dele e a pessoa captou como uma notícia e já sai espalhando. E tem aquele ditado: quem conta um conto aumenta um ponto. Então toma muito cuidado. Toda notícia que você vê não sai divulgando, porque, aliás, é crime, né? Se você divulga fake news, né, e aquela fake news é passível de crime, você responde pelo mesmo crime de quem fez a fake news. Então toma muito cuidado. Eu não repasso nada, não compartilho nada, só coisa boa. E mesmo assim, quando eu vejo alguma notícia, eu vou na fonte. Então faça isso também, que eu tenho certeza que é o melhor para você, não ser enganado. E nós vivemos, né, num mundo muito de pós-verdade, né, onde que essas bolhas, né, elas influenciam muito a opinião da população. E isso traz um certo prejuízo, principalmente em ano eleitoral, como esse ano, né? Isso, e influencia às vezes pelo lado negativo. Sim. Né? Ano eleitoral, começou a falar de política, eu tiro. Né? Às vezes a gente tem que saber de política,
Mas infelizmente, gente, tem muita fake news. Então não tem como você acreditar. Então toma muito cuidado com isso. Mas não só política, qualquer tipo de notícia. E com essa tecnologia, né, que nós já falamos hoje, o rádio perdeu operadores? Perdeu. Sim. Perdeu. Por exemplo, antigamente, no AM, né, quando eu entrei lá na Hertz, aí tinha o estúdio do lado do operador, um vidro e do outro lado o locutor. Né? Então era assim. Alguns já faziam tanto a locução como a operação. Né? Então, mas o padrão era isso. O AM tinha um locutor e um operador. Quando surgiu o FM já veio em novo formato. O locutor já faz tudo. Né? Depois o AM também foi migrando para esse tipo de trabalho. Sim. Mas aí nem foi tanto em fator da tecnologia. Porque mesmo na época da cartucheira, na época do disco, muitos AM estavam assim. E hoje a maioria de AM, né, mesmo, estou dizendo AM aqui porque é só para diferenciar, mesmo migrando para o FM, o locutor é o próprio operador. Sim, né? sim. Então, consequentemente, o operador deixou de existir. Mas tem uma boa notícia: a maioria dos operadores viraram locutores, que aprenderam ali com o locutor e tal. É que eu digo, em todo lugar que você está, você tem que crescer. Né? Se você parar onde você está, o outro vai chegar e passar. Aí você vai falar o quê? Ah, fulano teve sorte. Ah, o chefe é puxa-saco de fulano. Não, ele soube estudar, ele soube aprender, soube fazer network. Às vezes as pessoas, elas confundem network, confundem capacidade com puxa-saquismo. É um negócio totalmente diferente. Né? Eu nunca fui puxa-saco de patrão, nunca fui puxa-saco de chefe, às vezes até batia de frente. E dentro da minha profissão eu acho que eu cresci até um certo ponto de forma interessante. Né? Só que você tem que ver as oportunidades, você tem que estudar, você tem que aprender. Né? Aqueles operadores que aprenderam, né, se tornaram locutores. Por exemplo, locutores, né? eu não comecei como locutor. Comecei na Três Colinas como operador de áudio. Sim. Não falava nada, né? Só tocava música lá. Aí começou a entrar, chamava Classicar, que tinha uma vinhetinha cantada, carros e motos e carros no seu FM, Classicar, negócio assim. A gente entrava e falava, né? Ah, tá vendendo um carro tal, telefone tal. Isso aí que eu comecei a fazer, né? Aí comecei a trabalhar no domingo, eu e o Carlos Anueiro, que hoje está no Sistema Clube, na TV, lá em Ribeirão. A primeira música que eu toquei foi Sandra, né, Maria Madalena, e ele tocou Alagados. A gente começou no mesmo dia. Né? E eu queria um programa durante a semana, mas não tinha espaço lá. Às vezes o pessoal fala assim, mais rádio é panelinha. Não é, é porque é restrito. Né? Aí eu fui chamado para Hertz. Né? Aí na Hertz eu fui fazer um programa de manhã, aí onde eu fui crescendo e tudo que eu sou rádio hoje, eu devo a duas emissoras. Né? Devo a Hertz e também ao Sidney Rocha, né, que me ensinou bastante. Depois eu fui para São José do Rio Preto, né, onde eu acabei ali tomando conta da Rádio Novo Tempo. Ali aprendi muito também, porque lá eu era praticamente sozinho. Aqui eu ainda tinha o suporte. Precisava saber alguma coisa, eu ia lá perguntar para o Sidney. Né? E às vezes ele vinha, dava bronca também, eu aprendia nas broncas. Né? Mas uma dica para você, quando seu patrão te der bronca, não leva pro coração não. Não fica triste, fulano não gosta de mim. Pega aquela bronca que ele te deu, aprenda com aquilo lá. Eu aprendi muito com bronca, levei muita bronca na minha vida, muita bronca mesmo, né? E aprendi com cada uma delas. Aí, todas as broncas que eu tive aqui em Franca, lá em Rio Preto eu tive que utilizar o seguinte, cada bronca foi um aprendizado que eu utilizei lá. Então eu digo que quando eu trabalhei na Hertz a primeira vez em Rio Preto, me deu base para tudo que eu sou no rádio hoje. Interessante. E hoje o locutor precisa fazer de tudo mesmo dentro de uma rádio? Ele trabalha sozinho ou ele tem algum apoio? Trabalha sozinho. Né? Apenas alguns locutores mais antigos que às vezes não conseguem fazer operação, mas tem que fazer de tudo. E uma dica,
empresa que você trabalha, você não faça de tudo, tá? Mas saiba fazer de tudo, né? Porque tem aquela história, né? A máquina deu um problema, o cara foi lá consertar a máquina, né? Só que no consertar dele ele estragou mais. Aí o patrão chegou e deu a bronca, falou: mas eu queria ajudar. O patrão falou: não, você só ajuda quando precisar. Mas é o seguinte, saiba fazer de tudo, aprenda a fazer de tudo, né? Porque quando surgir uma oportunidade, você está pronto para aproveitar. Não é sorte, é capacidade, né? A sorte que é? É quando surge a oportunidade, você está preparado. Muitos chamam isso de sorte, né? Mas se surge a oportunidade, você não está preparado, outro que está abaixo de você talvez está preparado, bem, passa na sua frente. Aí você vai chorar: ah, fulano teve sorte, nada para me dar certo. Para com isso, para com esse mimimi, porque hoje no mundo é só mimimi, hoje é só mimimi. Então faça a sua parte, que a sua hora chega. Se fizer a parte, né? Se não fizer, sua hora vai chegar, só que já é a hora final também, né? É verdade. A gente tem que parar um pouco com esse vitimismo, né? Ah, o mundo ficou chato. É verdade. O mundo ficou chato. Tinha tanta coisa que eu queria falar aqui, Sim. tanta coisa, mas que eu não posso falar. Porque amanhã eu tô preso, amanhã eu tô sendo processado. Então o mundo, gente, ficou chato. Aí eu tinha cada apelido na escola, a gente colocava cada apelido no pessoal. Eu também, né? E pelo menos aquela turma tá tudo aí, tudo com sucesso. Se tinha alguma rixa, a gente resolvia, sabe onde? Era lá na saída da escola, né? Era lá. E no outro dia, tava tudo bem, tudo abraçando, né? Por exemplo, eu lembro, eu estudei aqui na escola Yolanda Ribeiro Novaes. Eu nem sei se o professor tá vivo ainda, professor de matemática, chamava Sebastião, tinha um cabelo branco, né? Professores que me marcaram: Sebastião, daquela época, né? Sim. Dona Aurora e... não lembro o nome dela, acho que é Cidinha, do pré, mas que eu tenho a fisionomia dela na cabeça. Aí a Dona Maria Helena também de matemática. Ela ia no Fiat 147, que vontade que a gente tinha de rasgar o pneu do carro dela. Ô mulher brava, mas tudo bem, foi bom, aprendi muita coisa com ela. Mas esse Sebastião, eu estava sentado, não tinha celular na época, viu gente? Eu estava sentado no primeiro banco, primeira carteira, e na frente era a mesa dele. Ele estava sentado na mesa, explicando a matéria, né? Ele estava sentado, literalmente sentado na mesa, né? E eu não sei o que eu estava fazendo, que eu estava olhando para baixo, não sei se eu estava escrevendo. Ele pegou o livro, fez assim, bum, na minha cabeça. Eu fiz assim para baixo. Sabe quando que meu pai e minha mãe ficaram sabendo disso? Agora, se eles estivessem assistindo. Acho que eu ia chegar em casa e contar, eu ia apanhar. Hoje mudou. Se o professor chama atenção, o pai vai lá na escola bater no professor. Verdade. Né? Então, hoje o mundo tá chato. É mimimi pra cá, mimimi pra lá. Se você levava uma bronca pelo professor na escola, se você contar em casa, você ia levar outra bronca. Ia levar outra e às vezes apanhava. Né? Então, o professor, ele era tido como... como que eu digo? É respeito mesmo. Sim, hoje, respeito. Infelizmente, se é professor, eu sei que a maioria dos alunos não te respeita, infelizmente. Infelizmente isso acontece. E é muito comum. Não deveria, né? Mas é muito comum. A internet, ela fortaleceu ou enfraqueceu o rádio? Fortaleceu. Aqui também, às vezes eu vou ser até cancelado, né? Mas a internet não atrapalhou o rádio. Sim. Certo? O que acontece hoje? Aquela pessoa que só quer ouvir música, o que ela vai fazer? Ela vai no Spotify, certo? Antigamente não tinha Spotify, mas você comprava CD, comprava o disco e ficava ouvindo, é a mesma coisa, né? Às vezes a pessoa pedia para você tocar música para gravar, aí tinha até aquela vinhetinha assim, música para gravar, 3, 2, 1, pip, a gente dava um espacinho e soltava a música, né? Mas sabe o que eu gostava de fazer? E a maioria que é o locutor daquela época vai se identificar comigo. A gente soltava a vinhetinha, a música para gravar. Lá no finalzinho a gente entrava, tantas horas, tal. A pessoa ligava xingando, falava, desculpa, né? Foi sem querer, eu esqueci. Mas não esquecia nada, a gente fazia era na maldade mesmo. Para ficar gravado. Ficava gravado. Quantas vezes eu já gravei em cassete, né? Se a gente punha o cassete assim no radinho, né, e parecia no finalzinho a vinhetinha da... A gente colocava, era por querer mesmo. E outra coisa, né? Eu até acabei saindo da pergunta aqui. Antigamente, como não tinha essa facilidade da internet, então a gente tinha música exclusiva.
E a música exclusiva a gente tinha que vinhetar, né? Entrava lá no meio da música uma vinheta da rádio. E às vezes a gente conseguia uma fita de uma outra rádio, né? Que tinha vinheta lá no meio, né? E o pessoal da gravadora, cada rádio tinha uma gravadora, né? Eles conseguiam editar. Conseguia editar, não tinha computador, não tinha nada. O que eles faziam? Eles gravavam numa fita, nos gravadores de rolo Akai, e cortava com gilete a fita e emendava. Parece mentira, era assim, cortava com gilete e emendava. E a gente usava a música, nem percebia, né? E às vezes ele ainda colocava uma vinheta no lugar da vinheta da outra rádio. Era emocionante. Aí a gente fazia festa, só conseguia aquela rádio, né? Que só aquela emissora de Ribeirão tem. Eu consegui, eu gravei, já dá pra gente usar. Então era emocionante. Agora voltando, né? A internet não acabou com o rádio, não. Muita gente dizia que agora na pandemia o rádio vai acabar. O rádio aumentou a audiência na pandemia. O que acontece? Muitas pessoas querem locutor. Muitas pessoas querem que ouvir o nome da rádio, quer que manda abraço, né? O Spotify não dá isso, né? Às vezes o Spotify, ele é aquele momento que você só quer ouvir música. Eu tenho meu momento que eu quero só ouvir música. Eu tenho Spotify no carro? Tem dia que eu entro lá e coloco só Spotify. Coloco só música da igreja. Ou coloco só música brega. Ou coloco só instrumental. Mas tem hora também que eu quero ouvir rádio. Sim. Né? Então, o Spotify não veio para concorrer, porque essa concorrência da pessoa só querer ouvir música já tinha antes. E às vezes a gente que entregava a música. A pessoa todo dia gravava 2, 3 músicas e tinha lá uma fita que de 1 hora, era 30 minutos cada lado, né? Então, eu acho que a internet veio ajudar, né? Por exemplo, eu ouço a Super Rádio Tupi, às vezes, como eu disse, gosto do AM, pela internet. Se não fosse a internet, não teria como. E eu tenho gente que manda mensagem para mim de Portugal ouvindo meu programa, né? Então, a internet não ia atrapalhar nada. Mas ajudou, né? Ajudou, eu acho que ajudou. E o streaming, né? Ele é inimigo ou aliado do rádio? Aliado. Se não fosse o streaming, eu não estaria mandando meu som lá pro Japão, né? Lá para Portugal, onde eu tenho ouvinte. Sim, né? Sim. Então, a internet, o streaming, é tudo aliado. E o rádio, de alguma forma, compete com o Spotify, né? Ou entrega outro tipo de experiência? É outro tipo de experiência. Spotify é quando você quer ter paz, você quer montar a sua playlist. Sim. Antigamente, falava assim, toca a música do Tim Maia, me dê motivo, vou gravar, a pessoa gravava. Agora toca a música da Gal Costa, vou gravar. A pessoa gravava. Minha vinhetinha no final. Às vezes não fazia isso não, mas é quando a gente queria divertir mesmo, colocava. Mas hoje o que você faz? Você montava a sua playlist gravando. Hoje você monta a sua playlist ali no Spotify. Então, eu acho que não veio competir não. Cada um tem seu espaço. Aliás, todo segmento, todo mundo tem seu espaço no mundo. Sim. E a rádio, ela virou multiplataforma? Virou. Porque antigamente você só tinha, por exemplo, ali o rádio e o radinho. Sim. Você tinha, aliás, o rádio e o radinho. Você tinha a emissora e o rádio. Sim. Hoje não, hoje você tem emissora, você tem o rádio, você tem Instagram, você tem o TikTok, você tem YouTube, né? Então você pode fazer tudo isso. Né? Por exemplo, nós vamos sortear agora promoção para a Copa do Mundo, né? Que vai ser pela rádio e pelo Instagram. Né? Então a gente tem que unir, né? Ninguém aqui é concorrente de ninguém. Então o rádio tem que saber, né? Aquela pessoa inteligente aproveitar, né? O que você tem na internet, o que você tem nas redes sociais. Sim. E o locutor virou também um influenciador digital? Ele sempre foi influenciador. Sempre? Sempre foi. Fala um pouco mais sobre essa questão da influência do locutor. Por exemplo, antigamente, a propaganda, até hoje ela é mais cara. Sim. Quando a propaganda sai gravada é um valor, quando o locutor fala é outro valor. Certo? É mais caro que o cliente paga. E acontece do cliente chegar na loja e falar assim, eu quero produto tal que o Renato falou para eu vir aqui na loja comprar. Acontece isso hoje? Acontece. Antigamente era mais. Né? Porque antigamente você não tinha internet, não tinha nada. Então o locutor ele tinha aquela credibilidade para falar. Né? Por exemplo, quando vem propaganda de fora, empresa grande, para falar, a gente fala testemunhal. Eu não faço testemunhal sem cachê. Né? Se quiser pagar o cachê, eu falo aquela propaganda. Sem cachê eu não faço.
né? Aí entra com rotativo gravado que a gente fala, né? Então o locutor ele sempre foi um influenciador, né? Hoje ele tem outros influenciadores, né? A diferença é que o locutor sempre foi cabeçudo, nunca ganhou dinheiro com isso, né? E o influenciador de hoje na internet ganha rios de dinheiro. O professor Rogério aqui deve ganhar uma grana violenta. Quem dera, né? Quem dera. Mas assim, é tudo uma questão de saber, né, monetizar, né? Saber usar essas novas plataformas e fazer da forma mais correta possível. Né? Eu ainda não sei. Gente, eu não sei nem pontuar no cartão para ter milhas. Agora que eu estou aprendendo, né? Tô utilizando o chat GPT para dicas, né? Eu estou vendo quantos voos eu perdi porque eu não sabia pontuar. Agora monetizar com a internet, eu nem sei como ganhar dinheiro com isso. Não é fácil não, mas é possível. Depois você me ensina. Tá bom. E o público ainda anda fiel na rádio? Anda fiel. O público é fiel. Aquele público que gosta de rádio, ele é fiel ao rádio. Né? Ele não vai deixar o rádio acabar, não. E você tem mais ou menos uma ideia do perfil desse seu público? Ou não? É variado? De criança? Não, eu tenho. Caducando. A gente tem ouvinte mais novo. Mas o nosso ouvinte mais novo, ele foi influenciado pelo pai. Que é que ele gosta de... Vou ser cancelado de novo. Que ele gosta de boa música. Porque, tem música boa hoje, mas tem grande coisa aí que eu vou te contar. Viu? Antigamente... Deixa eu ser cancelado, eu quero ser cancelado. Antigamente era o seguinte. Você tocava lá Bee Gees, o ouvinte sabia que era Bee Gees. Você tocava Beatles, o ouvinte sabia que era Beatles. Se eu tocava Simone, o ouvinte sabia que era Simone. Se eu tocava Gal Costa, o ouvinte sabia que era Gal Costa. Né? Hoje não. Hoje às vezes eu pergunto pra minha filha, quem tá cantando? Ah, pai, é fulano. Aí troca de música e a voz é a mesma. Filha, quem tá cantando? É fulano? Não, agora é ciclano. Você entendeu? Né? Essa jogada, eu acabei esquecendo a pergunta. Sobre a fidelidade. A fidelidade. Não. Aí, agora lembrei. Agora você falou da fidelidade. O nosso ouvinte, ele é um ouvinte 25 mais. 25 mais. 30 mais. Pessoal que está acostumado com aquele tipo de música. Né? Que é o flashback, que é a música lá do ABBA, Elton John, Legião Urbana, Roupa Nova. MPB, né? Esse é o nosso público. Né? Agora tem público jovem? Tem bastante público jovem. Só que ele é influenciado pelos pais, ou ele tem um gosto musical diferente. Sim. Mas a maioria assim é mais velho, né? Assim, mais velho. A partir dos 30. Sim. A partir dos 30 é o nosso público. Tá. Que é um público que gasta. Você que tem comércio, quem gasta é acima de 30, viu? Sim. Tem condição, né, financeira de gastar, né? Tem, mas quem gasta. Quem gasta mais Molecada não gasta, não. Molecada gasta com outras coisas. É verdade. E o rádio ainda é um meio mais imediato, assim, das pessoas ligarem? Assim, um meio de comunicação. A primeira coisa que a pessoa pensa em ligar é o rádio ainda? Sim, pelo seguinte. Por exemplo, você levanta de manhã. Você tem seus afazeres, né? Aí você liga o rádio, você vai tendo informação, você vai tendo música, vai tendo a hora certa, enquanto você vai fazendo as coisas, né? Dá para você ligar a internet? Dá também, né? É um meio, né? A TV já era mais difícil, porque a TV você precisa sentar para assistir, né? Mas às vezes você deixa no jornal e vai fazendo as coisas. Mas o rádio ele ainda é o imediato, ele é o primeiro a ser ligado na maioria das residências. Sim, legal. E o que nunca mudou dentro de uma rádio, Renato? A magia do rádio. A magia ainda continua viva? Continua, né? Por exemplo, eu pego esse copo aqui, Eu vou te vender esse copo. Na televisão, estou te mostrando o copo. Na internet, eu estou te mostrando o copo, né? Agora não vai misturar a rádio, agora, para você entender, que faz o programa transmitindo pela internet. Porque esse meu exemplo não vale para essa rádio, né? Então, professor Rogério, tem esse copo aqui, né? Ele é de vidro, né? Não está furado, só tem um buraco em cima para você colocar água. Quer comprar? Tá aqui, estou te mostrando, certo? Sim. Agora, no rádio, como que eu vou te vender esse copo? Você vai idealizar um copo, né? Então,
Eu tenho que conseguir fazer o copo entrar na sua cabeça. Você imaginar o copo. Por exemplo, gente, eu tenho um copo aqui, ele é de vidro, cristalino, parece cristal mesmo, né? A água nele fica até mais saborosa. Ó, pode inclusive colocar no micro-ondas. De repente você quer esquentar seu leite, você não tem aquela caneca de louça, esse copo aqui você pode colocar no micro-ondas, né? Um suco, pensou um suco de laranja, né, nesse copo, né, fica muito mais gostoso, fica bonito de olhar, entendeu? Então o rádio é essa magia de você pegar um produto e transformar aquele produto, né? Então essa magia só o rádio tem. Ele consegue transformar algo concreto, né, em algo abstrato. Isso. Né, algo imaginativo. Você imagina para poder comprar, né? Isso é muito importante. O rádio ainda tem essa magia. Sim. Mas a maior magia do rádio acabou, que eu sinto até hoje, que é aquela quando o pessoal pensava que a gente era bonito. Agora não tem mais isso. Agora não existe. Internet acabou com isso. Se tem alguma coisa que eu não gosto da internet, é isso aí. É colocar a câmera dentro de rádio. Acabou com a nossa alegria. É verdade. Mas a câmera ajudou muito a trazer um novo público, né? Para dentro do rádio. Traz um novo público. Eu ainda estou relutante quanto a isso. Sim. O pessoal lá da Mais quer que eu coloque câmera. Sim. Eu ainda não. Ainda mais uma hora eles vão me vencer. Né? Mas por enquanto não me venceram ainda não. Muito público, por enquanto ainda não me venceram não. E a rádio ainda é uma companhia do dia a dia para muita gente? Como eu te falei agora há pouco, né? A pessoa levanta, já liga o rádio. No carro, já liga o rádio, né? Se você entrar nos carros de aplicativo, a maioria está em rádio. A maioria está em rádio, não está em Spotify. Sim. A maioria está no rádio. E a maioria está na Mais FM. Faça essa pesquisa aí, né? A maioria está lá. E às vezes eu pergunto para alguns, às vezes eu pego Uber 99, tá lá na Mais, você ouve essa rádio, eu ouço tal. Por quê? Porque a qualidade de música é diferente. Então eu vejo, a pessoa tem mais ou menos a minha idade, ou fala assim, passageiro entrou aqui, pediu para colocar, eu coloquei, gostei, não sai mais, né? Então o rádio ele tem essa magia. E a rádio, de alguma forma, ela também forma opiniões? Forma. Rádio sempre formou opinião, né? Qualquer meio de comunicação forma opinião. Por isso que eu disse agora há pouco, né? Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, não se deixe influenciar, né? Vai até a fonte, tá? Porque qualquer meio de comunicação é formador de opinião. E num caso de emergência, Renato, o rádio ele é um meio rápido de comunicação? Sem dúvida. É um Já meio rápido. aconteceu algo assim? Por exemplo, Um fogo numa casa, né? E aí a pessoa liga no rádio. Sim. Alguma sim. coisa de emergência assim, que está acontecendo. Então as pessoas ligam na rádio, informam a gente, Sim. a gente já passa para a equipe de reportagem que já vai na hora, né? Mas hoje ele não é o mais rápido. Sim. Ele não é o mais rápido, porque você tem aquele repórter que está lá com o celular na rua e logo já coloca no ar, no link dele. E às vezes já passa a informação para a gente. Sim. Então muitas vezes inverteu. A gente passava a informação para ele. E hoje ele passa a informação pra gente, né? E às vezes a gente troca informação entre emissora também, né? Fulano, você tá aí? Eu tô sem repórter aí, o que aconteceu? Fala pra mim. Então, a gente tem uma briga no ar, Sim. mas a gente se ajuda também. Isso é normal. É tranquilo. A gente se ajuda. Legal. E existe uma mágica no rádio que outras emissoras e outras plataformas não existem, não tem? Foi essa que eu te falei, que você fazer a pessoa imaginar o que ela não está vendo, né? Lógico, né? Para imaginar tem que ser o que você não está vendo, né? Tipo o exemplo que eu te dei do copo, aquela magia que eu te falei também, que a pessoa imaginava como era o locutor, como era o pessoal do rádio. Isso aí acabou. Acabou, né? E o que o rádio te ensinou sobre comunicação? Tudo. Tudo? É tudo. Se eu estou aqui hoje, né, tentando me comunicar, tentando responder as suas perguntas, foi o rádio que me deu. Para você ter uma ideia, quando eu tinha... Sabe por que eu não fui fazer faculdade? Você não vai acreditar. Por timidez. Nossa. Por timidez. Eu fiz a minha primeira faculdade,
Foi depois de 2012. Nossa, né? Muito tempo depois. Muito tempo depois, porque eu tinha vergonha, eu era totalmente tímido, né? Eu não falava nada, né? Hoje eu dou palestra, eu prego na igreja, estou aqui com você, estou na rádio, eu falo para muitas pessoas, mas eu era totalmente tímido. Quem me vê hoje e me viu quando eu tinha 16 anos, 16 quando eu entrei em rádio mais ou menos, 15 anos, 12, não imagina a mesma pessoa. Sim. Então o rádio me ensinou isso, o rádio me tirou, né? Eu continuo tímido ainda. Né? Às vezes as pessoas falam, você é tímido onde? Né? Por exemplo, se eu chego num lugar, tem 3, 4 pessoas ali, eu não consigo me expressar. Né? Aí demora um tempo até fazer amizade e tal, eu continuo tímido. Mas era ao extremo. Então o que tirou isso de mim foi a rádio. Né? Para ir na frente, na escola, apresentar um trabalho, era a maior dificuldade. Eu torcia, mas Deus me ajudava, que a hora que ia ser a minha hora, batia o sinal. Né? Aí na outra aula o professor nem fazia mais, né? Mas o rádio me ensinou principalmente isso. Que interessante, né? E o que hoje você diria para quem quer começar no rádio? Estudar, ter perseverança. Não é fácil, não é que não é fácil trabalhar no rádio, não é fácil você entrar no rádio. Sim. Né? Porque tem cursos formando profissionais a todo instante, mas o mercado é muito restrito, né? Por exemplo, lá na Mais eu tenho um monte de currículo, né? Não que eu não queira contratar, mas é que não tem espaço. Né? É muito difícil, né? Contratar, né? Mas, seguinte, tem profissional e tem lugar para você trabalhar. Tem um sonho? Vai, faz um curso, grava piloto, manda para emissoras. Numa hora, dá certo. Né? E quando você tiver uma oportunidade, agarre. Né? Um menino me ligou, né? Falou assim, eu quero uma oportunidade. Falei, vem aqui, vamos conversar. Ele mandou um piloto, bom piloto. Aí no primeiro dia não foi, porque estava chovendo. Né? Fosse eu querendo a primeira oportunidade, eu ia até debaixo de folha de canivete. Com certeza, né? Aí no segundo dia que eu remarquei com ele, não podia ir porque tinha um outro compromisso. Né? Aí o que acontece? Não dei mais oportunidade, porque se para começar já está dando trabalho, imagina depois que está lá. Né? Então, surgiu a oportunidade, vai. Como que eu comecei no rádio? Dá tempo de contar? Dá sim. Eu ia lá na Três Colinas. A rádio era de Sebastião Campanaro e também do Morandini Júnior. Eu ia lá e encher o saco, né? Porque eu não era contratado. Aí o que os caras faziam? Porque o pessoal de rádio também é malandro, viu? Você que é daquela época tá ouvindo aí, tá? Eu ia sábado à noite, os caras pegavam, ia lá no sofá dormir, eu ficava lá trabalhando das 8 da noite até meia-noite, sem ganhar nada. E um dia, outro dia, e pedindo uma oportunidade. O que eu queria ser? Eu queria ser locutor. Era locutor que eu queria ser. Não queria ser outra coisa. Na minha cabeça eu queria ser locutor. Né? E ia lá, ia dia de semana. Aí o Júnior ligou na minha vizinha. Né? Aí a vizinha, eu sinto a emoção até hoje. Falou, Renato, é o Júnior lá da Rádio Três Colinas, quer falar com você. Eu tive que dar a volta assim, porque a casa era de esquina. O fundo da casa encontrava, mas eu tinha que dar a volta para poder entrar. Aí fui lá. Aí o Júnior, Renato, surgiu uma vaga, vem aqui conversar comigo. Falei, agora. Né? Eu morava no centro, e a Três Colinas é onde é, lá na Rua Luiz Pires. Eu fui a pé. Cheguei lá, pensando, né? Fui pensando, que horário que eu vou fazer? Que horário? Né? Será que vai ser de manhã? Mas de manhã até o Nenes, tal. Aí eu pensava, acho que vai ser à noite, mas já à noite tem fulana. Cheguei lá, o Júnior me chamou, falou assim, eu tenho um espaço para você aqui, para você ser folguista, mas operador, não era locutor, eu queria ser locutor, só final de semana, né? E ser cobrador durante a semana. Quer dizer, eu entrei na rádio como cobrador, eu não tinha bicicleta, tinha nada, né? E se eu fosse andar de ônibus, a comissão que eu recebia das cobranças não ia dar para pagar o ônibus.
Então eu saía, naquela época tinha muita fábrica, então o pessoal pagava para anunciar emprego. Então eu saía da Três Colinas, que é ali atrás da Sabesp, na Rua Luiz Pires, e até no Calçados Marco Aurélio. Para quem não sabe onde é o Calçados Marco Aurélio, na época era a última fábrica da Avenida Brasil. Eu ia até lá a pé. Eu recebia lá do Calçados Marco Aurélio e voltava de fábrica em fábrica. Fazia isso toda semana, a pé. Né? Aí eu fico pensando, se eu não tivesse feito isso, não tivesse aceitado, não tivesse entrado com luta, hoje eu não estaria aqui, né? Não teria sido doutor. Então, abriu brecha, você entra. Não é o que você quer, entra. Pelo menos você já está lá dentro, vai ficar mais fácil crescer. Muitas pessoas querem chegar ao topo sem subir os degraus. Quer ir de avião lá em cima, não vai chegar, não vai, né? E se pular degrau, vai cair, né? Então é degrau por degrau, seu momento vai chegar, em toda a profissão. Com certeza, né? E o rádio, vai acabar um dia? Não, não acaba não. Ele tem que se reinventar, tem que se reestruturar, né? Mas não acaba não. E como que você imagina o rádio daqui a alguns anos, né? Daqui a uns 20 anos, por exemplo? Posso ser sincero? Quero nem saber. Quem tiver no rádio daqui a 20 anos que se vira. Você já vai estar aposentado. Deixa eu te explicar por quê. O rádio vai ter que se reinventar. Essa forma que a gente está fazendo o rádio hoje, ela vai chegar um momento que ela não vai mais dar bom, vamos dizer assim. Como diz uma amiguinha minha, vai dar ruim. Né? Hoje, ainda está dando bom. Né? Ainda está legal. Mas o rádio tem que se inventar. Não sou eu que vou reinventar. Né? Já estou aí daqui 6 anos eu aposento. Né? Gosto de rádio, gosto. Mas as cabeças novas que estão chegando aí, que tem que inventar. Porque tem muita cabeça nova, aí vai uma dica. Tem muita cabeça nova dizendo assim, o rádio vai acabar. O rádio não vai existir. Você que sonha trabalhar em rádio, presta atenção. Já começa a imaginar daqui 10 anos. Começa a imaginar daqui 20 anos. E traz a inovação. Entendeu? Você vai estar 20 anos na frente dos outros. Agora ficar assim, eu quero trabalhar em rádio, mas a rádio vai acabar tal. Aí vai acabar mesmo. Agora daqui 20 anos, não sou eu que vou inovar. Não sou eu que vou mudar. Eu só quero aplaudir quem conseguiu fazer essa mudança. É viável? É. É possível? É. Eu sei? Não sei. Né? Mas estou aprendendo a cada dia. Estou dizendo o seguinte. Eu estou assim, ó. Estou com 56 anos. Né? Daqui 20 anos estou com 76. Eu quero estar deitado numa rede e ouvindo a evolução do rádio. Mas o rádio não acaba não. Ah, legal. E se você pudesse voltar no tempo para aquele menino que entrou na rádio em 1986, o que você diria para ele? Faça exatamente como você fez. Os mesmos erros, os mesmos projetos, que às vezes a gente fala assim, se eu voltasse, eu faria diferente. Sim. Mas será que se você fizesse diferente, o resultado que você tem hoje seria o mesmo? O que acontece? Às vezes você teve que trilhar um caminho, né? Eu acredito muito em Deus. Às vezes você teve que trilhar um caminho, você teve que sofrer para você amadurecer, para você chegar onde chegou. E se você pular a etapa, se eu voltasse em 86, eu ia pular isso, não ia fazer isso de errado, mas será que eu ia ter o crescimento? Entendeu? Será que o resultado seria o mesmo? Né? Eu estou feliz hoje com o que eu tenho? Tô. Eu estou feliz com o que eu conquistei? Sim. Né? Então eu faria tudo exatamente igual. E qual, né, foi o episódio assim, mais emocionante para você no rádio? Foi mais ou menos, não lembro se foi 89, 90, quando eu peguei a pesquisa do Ibope. Meu programa estava lá com quase 90% de audiência. E acho que continua. Entre as 6 e as 6:30 da manhã. Nossa, que emoção. Mas o que foi? Foi uma jogada de mestre. Né? Eu falo que às vezes Deus nos ilumina, Deus te dá ali a faca, te dá o queijo, e você fica esperando Deus cortar. Sabe o que Deus não faz por você? Só tem uma coisa que Deus não faz, sabe o que é? O quê? Aquilo que você pode fazer. Aquilo que você pode fazer, Deus não faz, mas Ele te dá a oportunidade. Né? Então o que acontece? Dá tempo de contar? Dá sim, né?
Você entrevistar radialista é a pior coisa. O que acontecia? Eu falei que a gente tinha muitas fábricas em Franca. Ó, o Martiniano tinha uns 10 ônibus, N Martiniano uns 20 ônibus, tinha Calçados Terra, olha, tinha Calçados Marco Aurélio, tinha muitas fábricas. Aí que eu fiz? Eu fiquei sabendo que o pessoal das fábricas ouvia o rádio das 6h10 às 6h20, pessoal de fábrica, né? E eu comecei a mandar abraço para os ônibus. E um foi falando para o outro. E comecei a fazer concurso, sorteio, né? Por exemplo, a pessoa escrevia N Martiniano, né? O N Martiniano era o M2000 e o Martiniano era o Dharma. A pessoa escrevia, ó, sou do ônibus 10 do N Martiniano, o motorista é o Caju e os passageiros são esses. E cada dia eu sorteava uma carta. Ó, a carta sorteada hoje é do N Martiniano, ônibus tal. E dentro daquela carta eu sorteava um passageiro e ganhava um brinde. Sim. Entendeu? E no final do mês, o ônibus que mandava mais carta, eu sorteava um outro brinde ainda, né? Então isso aí, um começou a falar pro outro, né? Aí começou a falar pra mãe em casa, começou a falar pra tia, né? Aí mesmo eles não estando dentro do ônibus, a família ouvia, porque queria saber quem ia ganhar, né? Ah, mas isso era só das 6h10 às 6h20, horário que ele estava no ônibus. Mas nas 5 horas da manhã, quando eu começava o programa, o pessoal em casa já estava ouvindo. E a mãe lá, a família, continuava ouvindo até as 8, né? Então foi emocionante quando eu peguei o Ibope. Sim. De um menino que começou como cobrador, andando a pé, né? E na época eu falava porta, falava vírgula. Sim. Até quando eu fui pra... Bem mineirês. Bem mineirês, pra Hertz. Aí o rapaz lá ainda falou pra mim, mas você vai lá, você não sabe nem falar Hertz, ainda falava Hertz. Aí cheguei lá, né, comecei a treinar. Né? Às vezes escapa um porta, escapa, mas treinando. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Né? Com certeza. Então, aí imaginar, pegar o Ibope ali e tá com quase 90%, isso aí foi bom demais. Fiquei sabendo que recentemente, né, você se formou em Direito, né, e passou na prova do OAB. Né? Isso. Realmente você pretende advogar? Pretendo. Mas eu comecei a fazer Direito porque queria fazer alguma coisa. Né? Aí uma amiga minha falou, vamos fazer faculdade? Eu vou fazer. Eu fui lá, fiz a matrícula antes dela. Aí comecei a fazer, ela parou por alguns problemas, eu continuei. Eu era o segundo mais velho da sala, depois fiquei sendo mais velho, mas tinha alguns ali também na faixa dos 50 anos. E falei, vamos ver até onde vai. Sim. Comecei a fazer, falei, 5 anos demora muito, né? É assim, ó, rapidinho. Antes de terminar a faculdade, não terminei ainda, eu tenho 6 meses, ainda não posso advogar, né? Mas já comecei a fazer fiz a OAB, né? Aí eu segui um conselho do coordenador do curso, professor Esdras, que ele diz o seguinte, ele é lá, gente, assim que surgir a oportunidade de prestar a OAB, vai e presta. Por quê? Se você não passar, e aquela tia chata vier perguntar, você fala assim, não, eu prestei só para treinar, só para ver como que era. Porque depois que você terminar, se você prestar a OAB e não passar, aí mas fulano passou, ciclano passou, a Doroteia passou, tal. Vai ser um inferno na sua cabeça, né? E eu falei, não, vou prestar. Eu tinha certeza, Rogério, que eu não ia passar. Sim. Fiz a primeira fase, a minha irmã a Paula foi me buscar, né? Deu até dor de barriga, tive que tomar Imosec. Ela me levou, foi buscar, né? E eu entrei no carro, ela, o que foi? Eu falei, prova com uma porcaria, não acertei nada. Né? E são 80 questões, tem que acertar 40. Aí, esperando sair o resultado preliminar, saiu o resultado, fui corrigir, acertei 47. Corrigi minha prova umas 10 vezes. Falei, não é possível, né, que eu passei. Né? Aí gravei vídeo, falei pra todo mundo. Aí no outro dia, eu fui corrigir de novo. Falei, eu não passei, não é possível, acho que eu sonhei. E deu 47, tudo bem. Aí fui pra segunda fase. Né? Segunda fase, alguns acham mais difícil, outros mais fácil. Fiz a segunda fase, né? Deu uma divergência lá com a FGV, quem prestou trabalhista aí sabe do exame 43, mas no fim deu certo. Né? Então eu acho o seguinte, que comecei a fazer a faculdade
uma idade já avançada, né? Dei meu melhor, né? Passei de primeira, tanto na primeira como na segunda fase, não esperava. Até digo que não foi mérito não foi mérito meu, foi um presente de Deus, porque tem pessoas mais novas que tinham notas melhores que eu, né, nas provas e não passou ainda. Mas vai chegar o momento de passar também, né, das pessoas passarem. Então, tô aí, né? Agora eu tenho mais 6 meses de faculdade para poder colar grau. Aí depois eu pego o diploma de colação de grau, pego o diploma da OAB, da OAB não, da FGV, né, que é da prova da OAB, aí levo na OAB para pedir a inscrição para poder trabalhar. Mas esse peso da OAB já tirei, então agora é só esse restinho até junho, acho que é junho termina as aulas. Então tá perto. Então tá perto, né? E em que área do direito você mais se identifica? Eu quero na área trabalhista, né, previdenciário e direito do consumidor. Essa parte ali é muito importante, né? Você como radialista, né? Qualquer dia a gente vem aqui para falar alguns mitos do direito do consumidor. Né? O que o consumidor tem direito, o que ele não tem direito. Aquele negócio, eu comprei um produto, eu tenho 7 dias para me arrepender? Tem, mas também não tem. Né? A loja é obrigada a trocar um produto? Não é obrigada, mas ela é obrigada. Que dia a gente vem falar sobre isso? Porque tem muito pano pra manga, né? Tem. O consumidor tá um bom bate-papo. Interessante que o brasileiro, ele acha que tem direito onde ele não tem. E onde ele não tem direito, ele deixa rolar. Mas é um assunto legal, viu? Então tá mais do que feito o convite, né? Para nós voltarmos aqui e falar um pouco sobre direito do consumidor. A gente fala menos, né? Porque é o tempo que a gente está falando aqui, né? E assim, já encaminhando para o final do nosso bate-papo, eu ficaria aqui muito mais tempo, né, Renato? Mas infelizmente a gente tem que terminar, né, a nossa conversa. Renato, se alguém, né, algum dos nossos telespectadores, né, quiser conversar com você sobre o rádio, sobre direito, né, como que podemos nos encontrar ou se comunicar com você? Olha, eu tenho 2 contas. Tenho um Instagram que é @RenatoValeOficial. Esse é que eu tenho há muito tempo. É Vale com 2 L's, tá? @RenatoValeOficial. Esse é o Instagram geral. E agora eu criei uma nova conta que é @RenatoACostaDireito, certo? Ali, cada semana eu vou postar um vídeo com algumas curiosidades. Lembrando que eu não sou advogado, tá? Eu estou terminando o curso de Direito, então não vou postar nada como advogado. Mas algumas coisas que aprendi na faculdade, algumas coisas que eu digo no dia a dia. Por exemplo, você trabalha numa empresa, tem o uniforme da empresa. Quem tem que custear a lavagem do uniforme? É você ou é a empresa? Muita gente não sabe. Né? Então, eu vou postar, vai lá no Renato Acosta Direito, né? Tem casos que o funcionário ele tem que lavar, mas tem casos que a empresa tem que lavar. Então, são vídeos assim rapidinhos de 30 segundos, apenas esclarecendo essas dúvidas, né? Essas curiosidades. Então tem @RenatoValeOficial, Renato Vale com 2 L's, e também tem o @RenatoACostaDireito. E em uma frase, o que é direito para você, Renato? Direito é uma forma de você defender aquelas pessoas que precisam de defesa, mas são indefesas. E também uma frase, o que é rádio para você? Caixinha mágica. Pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram aqui, né, assistindo a essa entrevista. Se você que está aí do outro lado tem algum comentário, gostaria de fazer alguma pergunta para o Renato, para mim, né, deixe nos comentários desse vídeo que eu terei o maior prazer de encaminhar essas perguntas para o Renato. Renato, você responde os nossos telespectadores? Respondo, com certeza. E também responde no arroba dele, né? Então você pode também enviar as perguntas no arroba do Renato, né? Que ele vai ficar muito feliz em estar respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Obrigado, pessoal, e até mais!